Muito bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com a sua família. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Seja muito bem-vindo. Vamos estudar a palavra do nosso Deus. Hoje, dia 14 de fevereiro, estudaremos a lição 6, que tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, Pai eterno, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela nossa noite de descanso, Pai. Te agradecemos por esta manhã que o Senhor tem nos dado com vida. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, Pai. E te agradecemos, meu Deus, por esse privilégio que temos de poder ter acesso à Tua Palavra, Senhor, e poder estudar a Tua Palavra, Senhor, com a liberdade que temos em nosso país, Pai. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos nesta manhã, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, para que possamos receber de Ti o alimento nesta manhã, que nosso espírito, Senhor, seja alimentado, reanimado, reavivado, Senhor, que nós possamos sair desta manhã conscientes, Senhor, do que é a santificação e da sua importância, Senhor, em nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, é o que nós te pedimos, meu Deus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje estudaremos mais um assunto de extrema importância na vida do cristão e no seu relacionamento com o Senhor. Mas antes de entrarmos no assunto da nossa lição de hoje, vamos louvar ao Senhor juntamente com a Débora. Cantemos todos o hino 247 da harpa cristã. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, temo em breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Na coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Na coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Amém, amém. Glórias ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, faremos nesse momento a leitura bíblica na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Leremos dos versos 13 até o verso 23. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 23. Leiamos. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância.
Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residente na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês, purificados de seus pecados, quando obedecerem à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva Palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Hoje estudaremos acerca da santificação. Esse é um tema muito importante para a vida cristã. O nosso Deus é santo em si mesmo, essa é a sua essência, sua natureza. O nosso Deus é absolutamente santo. Isaías 57:15 nos diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Então, nosso Deus é santo, seu nome é santo. E Apocalipse 15:4 diz: quem não temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Nosso Deus é absolutamente santo, não há falha ou erro algum nele. Isso precisa ser bastante claro em nossa mente, em nossos corações. Sendo nosso Deus santo, precisamos de santidade para nos relacionarmos com Ele. No texto em que lemos hoje, no versículo 15, o apóstolo Pedro escreve: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então a Bíblia nos exorta a ser santos, e nós precisamos então saber o que é santificação. As expressões ser santo, se santificar, são muito comuns no meio cristão, mas há também muito desconhecimento sobre o que elas de fato significam à luz da Bíblia. Muitos pensam que podem se santificar por meio de suas próprias atitudes, mas é evidente que de nós mesmos nunca poderemos atingir o nível de santidade que tem o nosso Deus. Por mais que a gente ore, por mais que a gente vá à igreja, por mais que a gente busque o Senhor, nós de nós mesmos não temos condições de atingir o nível de santidade que Deus tem. Ele é perfeitamente santo. Outros, por outro lado, confundem a santificação com legalismo e práticas exteriores, como a maneira de se vestir, a forma de falar. Isso são sinais, sim, da presença de Deus em nós, mas não é isso que traz santificação para nossas vidas. A verdade bíblica é que uma vida de santidade é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Precisamos da ação do Espírito Santo em nós. A santificação não tem a ver com o nosso próprio esforço ou com a nossa capacidade. Ela é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Podemos definir santificação como o ato, o estado e o processo de se tornar santo, realizado na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Mais à frente vamos abordar melhor essa definição. O ato, o estado e o processo de se tornar santo, realizado na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Aí você pode falar, então eu não preciso fazer nada? Calma, vamos chegar lá. Há também uma participação nossa nesse processo.
mas a santidade vem de Deus, que é santo, e nós jamais seremos santos se não for pela sua intervenção. Vamos começar vendo a santificação no Antigo Testamento. Esse é o tema do primeiro tópico da nossa lição. A santificação no Antigo Testamento. Uma palavra hebraica que muitos já devem ter escutado é kadosh. É essa a palavra e também suas derivações que são traduzidas no Antigo Testamento por santificar, ser santo, ser santificado, consagrar, ser consagrado, dedicar a. Há 3 ideias possíveis quando a Bíblia fala de santificação. A primeira ideia, e a mais predominante em relação à santificação ou à santidade no Antigo Testamento, é a ideia de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas. Nesse contexto, a Bíblia distingue o que é santo do que é profano, daquilo que é comum, distingue o que é limpo, puro, do que é impuro. Leamos Levítico 10:10. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Então, ser santo nesse contexto, nesse sentido, é separar aquilo que é sagrado, aquilo que tem a ligação com Deus, com aquilo que é do dia a dia, aquilo que é comum, as coisas puras de Deus e as coisas impuras, fruto do homem, que somos pecadores. Como filhos de Deus, nós devemos ter respeito, reverência às coisas santas. Somos profanos quando nos mostramos indiferentes no que diz respeito ao que é santo, ao que é sagrado. Vemos um exemplo de atitude profana em Ezequiel 22, verso 26. Diz o seguinte: seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre sagrado e profano e não ensinam meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados, de modo que sou desonrado no meio deles. A separação do uso comum para o serviço de Deus. Essa é o principal conceito quando a Bíblia fala de ser santo, ser santificado, santificar. Uma segunda ideia para santificar, que é bastante semelhante à primeira, é a ideia de consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode aplicar-se a pessoas, coisas ou possessões. Levítico 27 e 28. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa a depender do contexto. Por exemplo, em Êxodo 28:3, onde fala que façam vestes a Arão para santificá-lo. Na Nova Almeida Atualizada foi traduzido que façam vestes para Arão para consagrá-lo. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo, também em Êxodo 30:30. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Um terceiro sentido para santificação é purificação, a ideia de limpeza. A purificação se aplica à santidade de Deus e também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. O profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 13, destaca a santidade, a pureza do nosso Deus. Diz assim o profeta: mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. No Salmo 51:10, o salmista fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Esse mesmo sentido vemos em Ezequiel, quando o Senhor fala da restauração que faria em Israel.
Ezequiel 36, 25 nos diz: Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. O termo tahor, que significa puro e limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, ser puro, e kadosh, que significa santo, que o verbo kadash pertence ao mesmo campo semântico. Assim, a partir dessas três ideias, podemos concluir que algo santo é aquilo que é separado, purificado e dedicado ao Senhor. No Antigo Testamento, Deus estabelece em sua lei uma série de rituais a fim de ensinar ao povo o conceito de santificação. A santificação de instrumentos e elementos tinha um intuito pedagógico, didático, a fim de mostrar o que Deus queria aplicar, na verdade, em nós. Deus não tem interesse em elementos, em coisas materiais. O foco dele está no ser humano, nas pessoas. Quando a Bíblia fala em purificar o pão, purificar as vestes, purificar o tabernáculo, Deus está querendo nos mostrar que nós devemos ser purificados, santificados. Esses elementos são apenas sombra daquilo que Deus queria realmente nos mostrar. Prova disso é que todos esses elementos, o pão da proposição, o tabernáculo, as vestes sacerdotais e todos os demais, não fazem mais parte da vida dos servos de Deus. Eles foram aperfeiçoados com a vinda de Cristo a essa terra. No nosso segundo tópico, vamos ver a santificação no Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, Deus é descrito reiteradas vezes no Novo Testamento como santo. 1 Pedro 1,15, que fizemos a leitura hoje, fala: Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. No capítulo 17 de João, versículo 11, Jesus fala: Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. E em Apocalipse 4,8 temos: Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. O mesmo é dito também sobre o Senhor Jesus. Leamos essas 3 passagens. Atos 3,14. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto, fazendo aí a comparação em Jesus e Barrabás. Apocalipse 3,7 nos diz: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Também acerca de Jesus temos em Apocalipse 15,4: Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. O mesmo também se aplica ao Espírito Santo, a começar pelo seu nome. O Espírito é santo. O Espírito está no mesmo nível do Pai e do Filho. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Um exemplo disso temos em Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A santidade é um atributo divino e a obra de santificação é realizada pelas 3 pessoas da Trindade. E somente o Deus Trino, que é santo, pode santificar o homem. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23,
o apóstolo Paulo fala de Deus santificando. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Já em 1 Coríntios 6 e 11, vemos a ação de Jesus do Espírito Santo. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. No mesmo sentido, vai 2 Tessalonicenses 2,13, que nos fala: quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Por fim, 1 Pedro 1,2 nos fala: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Portanto, meus irmãos, a Bíblia deixa claro que a santificação é obra das três pessoas da Trindade. E qual é a natureza da santificação que é operada em nós? Diferentemente da realidade do sistema mosaico no Antigo Testamento, não há no Novo Testamento um ritual de purificação cerimonial ou de santificação. A santificação é interior e vem do Espírito Santo. Na introdução da nossa lição, definimos a santificação como o ato, o estado e o processo de se tornar santo, realizado na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Portanto, didaticamente, podemos dividir a santificação em três diferentes momentos. A santificação como um ato ocorre de maneira instantânea, quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, nos fala: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Essa santificação instantânea é chamada teologicamente de santificação posicional, fazendo referência à mudança da posição de pecador para santificado. Vemos isso também em 1 Coríntios 1 e 2. A Igreja de Deus em Corinto, àqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tanto o apóstolo Paulo fala que santificou por meio de Cristo. Ele usa o verbo no passado, ou seja, já estavam santificados. Essa é a santificação posicional que recebemos no momento em que aceitamos a Jesus. Nesse momento, nós somos declarados santos, não por nossos méritos, mas pela ação divina em nós. Nesse único momento, nós somos regenerados, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados e recebemos vida. Somos adotados como filhos, somos redimidos, resgatados do pecado, e somos justificados, eliminando a nossa culpa, e somos santificados, nos purificando, nos limpando do pecado. Essa é a santificação posicional e ocorre instantaneamente no momento da conversão do pecador. É um ato miraculoso e totalmente divino. Não há nenhuma participação nossa nesse processo da santificação posicional. Mas a santificação também é um processo, uma vez que diariamente precisamos ser purificados, precisamos ter o nosso caráter transformado a fim de parecermos cada dia mais com Cristo. Essa é a santificação progressiva, e esse processo começa logo após a conversão e perdura, meus irmãos, por toda a nossa vida. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, somos como criança
e a criança continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo fala: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Portanto, a santificação progressiva, meus irmãos, é um processo gradativo, onde paulatinamente vamos nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é uma carreira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, nos deixou o seguinte: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário ou menor, pois sem ela ninguém verá o Senhor, conforme o escritor aos Hebreus registra em Hebreus 12 e 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, é extremamente importante esse processo de santificação, a santificação progressiva. Por fim, meus irmãos, quando chegarmos ao céu, estaremos totalmente livres do pecado. Essa é a santificação final. Na santificação posicional, somos livres da lei e do domínio do pecado. Jesus Cristo nos libertou. Na santificação progressiva, estamos nos livrando da influência do pecado. E na santificação final, estaremos livres da presença do pecado. Pois no céu não há e não entra pecado. Glórias a Deus. Vimos, portanto, meus irmãos, a santificação no Antigo e no Novo Testamento. Agora vamos ver a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor Jesus o seu padrão. Mas precisamos estar comprometidos em viver conforme a vontade de Deus. Todos os crentes verdadeiros desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino, sim, como vimos, mas nós cooperamos com essa obra na santificação progressiva. Deus nos chamou para a santificação, e essa é a sua vontade. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, conforme 1 Tessalonicenses 4 e 3. E isso não é mérito nosso. Assim como a salvação é pela graça de Deus, do mesmo modo tudo o que a acompanha é nos dado pela graça, como a justificação e a santificação. Efésios 2, 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. No processo de santificação, a santificação progressiva, nós cooperamos com a obra do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. E como nós nos purificamos, como o apóstolo Paulo fala, dando liberdade para o Espírito Santo agir em nossa vida. Como já vimos, não há salvação sem santificação. Lemos isso em Hebreus 12, 14. A graça salvadora também é santificadora, e ela vem do Pai, conforme 2 Coríntios 1 e 12, do Filho, conforme João 1, 15 e 16,
e do Espírito Santo, conforme Zacarias 12, 10, a parte A. Leamos essas 3 passagens. 2 Coríntios 1, verso 12. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. João 1, 15 e 16. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. O apóstolo João falando acerca de Jesus, de quem nós recebemos graça sobre graça. E por fim, Zacarias, profeta Zacarias, do capítulo 12, verso 10, a parte A. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, que nós lemos hoje, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, que vemos em Êxodo 19:6, é revigorado na igreja, no corpo de Cristo, conforme 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 fala: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro faz esse paralelo entre o povo de Israel, escolhido por Deus, e a igreja de Cristo, também escolhida por Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor. E o ensino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Vamos ver nesse momento, meus irmãos, como nós somos santificados, através do que nós somos santificados. Nós somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. João 17:17 nos fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 9:12, a palavra do Senhor nos fala: com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. E, por fim, somos santificados pelo Espírito, conforme 1 Pedro 1:2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Por meio do sangue de Jesus, fomos santificados no momento em que o aceitamos como Salvador de nossas vidas. Essa é a santificação posicional. Viver uma vida santa é viver conforme a vontade do Criador, é viver em obediência à palavra de Deus. É por meio da palavra que temos a impureza e a maldade removidas de nossas vidas. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, 21, verso 21, registra: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. O teólogo pentecostal Donald G. sintetiza que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Uma vida de santidade e cheia do Espírito nos mantém distante do pecado e nos afasta de uma vida onde há violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos. Romanos 8:9 nos fala: vocês, porém,
não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo, conforme os versos 15 e 16 da nossa leitura bíblica de hoje. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Todas as nossas ações devem refletir o caráter de Cristo em nós. Por isso, diariamente devemos estar atentos para verificar se nossas atitudes estão de acordo com a ética do Espírito Santo. Devemos agir em obediência a Deus, não apenas em nossas ações na igreja, mas em nossas ações em casa, no trabalho, no trato com as pessoas, em nossos negócios, no pagamento dos nossos impostos, enfim, em todas as áreas da nossa vida. É importante distinguirmos o ser santo e o agir com ética. A ética em si é o estudo da conduta. É geralmente definida como um código moral ou uma série de práticas que se consideram moralmente aceitáveis. Agir com ética não é ser santo, mas aquele que é santo age com ética. O termo ética vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 1-2, o apóstolo Paulo nos escreveu: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse é o padrão de vida que nós devemos buscar, meus irmãos, viver conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso nós temos que permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas dia após dia, nos moldando, nos forjando, fazendo com que nós possamos ter o comportamento cada vez mais parecido com aquele padrão estabelecido por Deus. A ética do Espírito Santo é diferente de uma ética legalista. O legalismo é a dependência da lei como condição para a salvação. O legalismo leva à escravidão à letra da lei. Para o legalista prevalece a letra da lei e não o espírito da lei. Para o legalista o que vale é o amor ao dever, a uma observância fanática dos preceitos legais. E isso não é a ética cristã, a ética do Espírito. Cristo já veio e cumpriu a lei e nos libertou do jugo da lei. Mas na ética cristã, na ética do Espírito, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha o nosso interior, o nosso caráter. E isso é externalizado em nossas atitudes, cada dia mais sendo parecido com Cristo. E não uma mudança de fora para dentro, onde as nossas atitudes mudariam o nosso caráter. Por fim, irmãos, o fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar um hábito em nossas vidas. Isso agrada tanto a Deus quanto às pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus, conforme Mateus 5,16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todas as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Concluindo, irmãos, fomos santificados, estamos em processo de santificação e um dia seremos
plenamente santos, assim como o nosso Deus é santo. A santificação vem do Senhor e se reflete em nossas atitudes. Ela é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Somos santos quando obedecemos ao Senhor, meus irmãos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, uma aula muito importante, meus irmãos, onde pudemos aprender sobre a santificação. É que esse desejo pela santificação, por obedecer à palavra de Deus, por parecer cada vez mais parecido com Cristo, por buscarmos termos o caráter de Cristo em nossa vida, em todas as nossas atitudes, que esse desejo possa arder diariamente em nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã de estudo da sua palavra. Oremos. Deus querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, te exaltamos, te adoramos, pois tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nesta manhã vimos, Senhor, mais uma vez que tu és santo, santo, santo. A ti toda honra, Senhor, a ti toda glória, a ti todo louvor, Pai. E, Pai, te louvamos porque tu nos salvaste, tu nos resgataste, Senhor, tu nos compraste com preço de sangue, o precioso sangue de Jesus, meu Deus, e nos santificaste, Pai. Mas também estamos nesse processo, Senhor, de santificação diária, com a ajuda do Espírito Santo, sem o qual nós não conseguimos, Senhor, avançar, até que o Senhor Jesus venha nos buscar e, enfim, nós sejamos plenamente santificados, libertos, Senhor, do contato com o pecado. Pai, nos ajuda a cada dia, Senhor, a vencer nossas dificuldades, as nossas fraquezas, Pai. Fortalece, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, para que possamos, Senhor, caminhar firmes, olhando sempre para Ti, Senhor, que é o autor e consumador das nossas vidas, Pai. Toma minha vida, Senhor, toma a vida de cada um dos meus irmãos que participou conosco deste EBD, Pai. Toma a vida daqueles que assistirão depois deste vídeo, meu Deus, que as vidas deles sejam edificadas, Senhor, assim como a nossa foi nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, a perseverar, a não esmorecer na caminhada, meu Deus, mas que nós venhamos cada dia mais parecer contigo. Fica conosco em nome de Jesus, oramos, meu Deus, e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, meus irmãos, que verdadeiramente nossa vida seja uma busca diária pelo Senhor, em obedecer a sua palavra, e assim certamente nós continuaremos sendo abençoados. Um grande abraço meu e da Débora. Fiquem com Deus.